Você sabia que um cavalo pode guardar memórias afetivas por mais de 10 anos? E se eu te dissesse que, no interior do Brasil, um animal esquecido reconheceu seu antigo dono no meio de uma multidão e mudou a história de uma cidade inteira? É difícil acreditar, mas aconteceu. E não foi em uma fazenda isolada ou em um filme inspirado em fatos reais. Foi em uma arena de rodeio, durante um dos eventos mais prestigiados do sertão. E tudo começou com um nome que ninguém esperava ouvir: José Raimundo. Enquanto os alto-falantes chamavam o próximo competidor, o público estava impaciente. Tinham acabado de ver 3 homens caírem feitos sacos de batata diante de Trovão, o cavalo mais indomável do circuito. Um crioulo cinza, de peito largo e olhos selvagens, conhecido por derrubar até os campeões nacionais antes do primeiro minuto. Alguns diziam que ele já havia quebrado costelas só com o movimento do pescoço. Outros, que nenhum cavaleiro aguentava mais de 30 segundos em seu lombo. E então, o silêncio. Um velho, de chapéu torto, passos lentos e mãos marcadas por décadas no cabo da enxada, caminhou até o portão da arena. Parecia deslocado. Como se tivesse saído de outro tempo. A maioria achou que era um erro da organização. Ou pior, uma piada de mau gosto. Mas aquele homem não ria. Tampouco hesitava. Seu nome ecoou com certo desdém pelo microfone. José Raimundo, 71 anos, da zona rural de Pedra Azul. Risadas exploderam. Comentários cruéis se espalharam pelas arquibancadas. O velho veio se despedir da vida. Vai parar direto no hospital. Cuidado para não desmontar no caminho. Mas José continuava firme. Nem olhou para os lados. Porque ele não estava ali para impressionar. Nem para provar nada a ninguém. Estava ali por amor. Naquela manhã, antes de sair de casa, havia deixado um bilhete ao lado da cama da esposa, Ana. Ela mal conseguia levantar-se. As mãos tremiam, os olhos estavam fundos, e o corpo cansado pela doença autoimune que o sistema de saúde pública havia se recusado a tratar. O bilhete dizia apenas: "Volto logo. Se der certo, a gente vai poder tentar mais um mês." Na farmácia, ele vê um cartaz amassado, pregado com fita em cima de uma geladeira de medicamentos controlados. Desafio dos Imortais. Prêmio, R$ 20.000. E naquele momento, José não pensou em vencer. Pensou em Ana. Pensou nos dias em que ela sorria. Pensou no som do riso dela, que já não ouvia havia semanas. Agora, ele estava diante do portão. O cavalo, no centro, bufava com força, como se soubesse que outro humano ousava desafiá-lo. Mas quando seus olhos cruzaram com os de José, o que deveria ser selvageria virou hesitação. Naquele instante, ninguém entendeu nada. Mas José, sim, sabia que ali dentro não estava apenas um cavalo qualquer. Estava reencontrando um pedaço de si mesmo. Naquele final de tarde abafado de setembro, a arquibancada fervilhava. O relógio marcava quase 17 horas, e o calor no sertão batia os 38 graus. A poeira subia do chão da arena, e o som dos gritos se misturava ao estouro dos cascos de Trovão, o cavalo que já era tratado como uma celebridade da montaria. Na transmissão ao vivo pelas redes sociais, o contador de espectadores não parava de subir. Quase 50.000 pessoas assistiam à cena, mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. José estava lá, parado de frente para o cercado, enquanto piadas cruéis ainda ecoavam do alto das arquibancadas. Ele nem piscava. Aos 71 anos, carregava no corpo as marcas de uma vida que muitos já haviam esquecido. Dedos tortos de tanto pegar no cabo da enxada, os ombros queimados de sol, e os olhos fundos de quem viu o mundo mudar e foi deixado para trás. Mas nada disso o impedia de estar ali. E, ainda assim, foi chamado de vovozinho, fóssil, alvo fácil. Comentários como esses, infelizmente, não são novidade. Segundo um levantamento publicado em 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 60% dos brasileiros com mais de 65 anos relatam já ter sofrido algum tipo de preconceito por causa da idade. Isso acontece principalmente em espaços públicos de competição ou trabalho. No meio rural, onde José vive, a situação é ainda mais crítica. Apenas 9% dos idosos são incluídos em eventos físicos ou culturais com igualdade. O preconceito etário, apesar de sutil, pesa como uma corrente invisível. Quando um idoso ousa sair do lugar que a sociedade lhe reservou, o silêncio, a aposentadoria e o fim da linha, ele se torna alvo de desconfiança, de zombaria. E José sabia disso.
Sabia que rir era mais fácil do que reconhecer que ele, com os pés gastos pelo tempo, ainda era capaz de fazer algo que nenhum jovem havia conseguido naquele dia. Mas o que ninguém ali sabia era que José não era um curioso nem um aventureiro. Antes das enchentes de 2011 que devastaram boa parte das fazendas da região de Pedra Azul, ele foi instrutor de doma racional, responsável por treinar mais de 60 animais para cavalarias do exército. Seu nome não circulava em jornais nem em postagens na internet, mas era conhecido entre os antigos criadores como o homem que falava com os cavalos pelo olhar. Por décadas, ensinou que o medo não se doma com violência, que um cavalo bravo carrega, na maioria das vezes, a dor de um rompimento, e que, quando escutado, ele devolve confiança. Essa sabedoria, porém, desapareceu com os anos. A nova geração queria rapidez, espetáculo, adrenalina. Os métodos de José foram esquecidos. E ele mesmo, apagado da memória coletiva. Naquela arena, não estavam apenas zombando de um velho. Estavam rindo de tudo o que ele representava: tempo, história, raiz, cuidado. Enquanto o trovão bufava ao fundo e os gritos se intensificavam, José respirava fundo. O som da multidão virava ruído distante. Ele fechou os olhos por um instante e se lembrou da última vez que viu o potro. Era pequeno, assustado com trovões reais. Por isso o nome. E foi ele quem o amparou nas primeiras noites de chuva, quando o animal tremia no canto da estrebaria. Agora, frente a frente, havia silêncio. E respeito. Coisa que o público ainda precisava reaprender. Havia algo no ar que ninguém ali sabia nomear. Não era apenas silêncio, era uma pausa carregada de significado. O cavalo, que antes disparava coices no ar, agora permanecia imóvel, olhos fixos naquele homem de passos lentos. E, mesmo que a multidão não percebesse, Trovão estava se lembrando. A ciência já comprovou que equinos têm memória de longo prazo associativa. Segundo estudos da Universidade de Rennes, na França, cavalos conseguem guardar o cheiro, o tom de voz e até o estado emocional de uma pessoa por mais de uma década. Mas, mais do que dados, há algo ainda mais poderoso nesse vínculo: a memória emocional. José não carregava celas de ouro, nem chicotes sofisticados. Tinha apenas as mãos firmes e um gesto calmo, como quem reencontra um amigo que nunca deixou de esperar. E Trovão, aquele mesmo animal que nenhum peão ousava encarar sem colete protetor, deu um passo à frente. Essa conexão vai além do treinamento. É uma linguagem que não se fala com palavras, mas com presença. Enquanto todos achavam que José era frágil por fora, o cavalo reconhecia ali uma força ancestral. Não era domador, era um guardião de vínculos esquecidos. O tempo, para José e Trovão, havia se desdobrado. Não era mais 2025. Era o tempo dos potros recém-nascidos, das manhãs frias no curral, das cicatrizes divididas. E essa lembrança mútua, silenciosa e profunda, quebrou o ciclo de medo. Naquele instante, a arena deixou de ser um palco de espetáculo bruto e virou um espaço de reencontro. Não havia coices, nem rugidos. Havia um cavalo e um homem, lado a lado, respirando no mesmo compasso. José não pediu permissão. Trovão não impôs resistência. Era como se os dois já soubessem: a confiança é o único laço que não se quebra com o tempo. A arena que antes vibrava como um estádio em dia de final agora parecia outro lugar. Os gritos cessaram. Os risos evaporaram. Restava apenas o som ritmado dos cascos de Trovão deslizando pela terra batida, em paz. José, montado com leveza, conduzia o animal com movimentos quase invisíveis. Não usava força, nem precisava falar. O cavalo não obedecia por medo, seguia por respeito. Entre a multidão, os rostos que antes zombavam começaram a se transformar. Era como se cada pessoa ali sentisse, pela primeira vez, o peso do próprio julgamento. Comentários ácidos foram substituídos por olhares baixos, desconfortáveis. Alguns já nem conseguiam encarar o que viam. Um homem simples, desacreditado por todos, fazendo o impossível, com dignidade. Essa mudança no olhar coletivo tem nome. É vergonha pública, quando um grupo percebe, ao mesmo tempo, que foi injusto, cego, cruel. Não porque alguém os tenha acusado, mas porque um gesto os expôs à própria pequenez. Ali, José não levantou a voz. Não buscou revanche. Não exigiu desculpas. Ele apenas mostrou, com gestos suaves e postura firme, que a força verdadeira não se impõe, inspira. No camarote, Alcides Fontoura, o empresário da competição, já não sorria. Seu copo de cachaça estava esquecido na beira da mureta.
Pela primeira vez, vi algo que dinheiro nenhum podia comprar, respeito conquistado pela integridade. E enquanto o trovão girava com elegância sob as rédeas do velho companheiro, um sentimento novo crescia entre a plateia. Admiração misturada com arrependimento. Alguns aplaudiram, não por impulso, mas por reverência. Outros simplesmente permaneceram quietos, como quem assiste a uma lição e entende, tardiamente, que também faz parte dela. Naquele dia, o público não apenas viu uma montaria. Presentio o mespelo. E, no reflexo, viu o próprio erro. E talvez, a chance de não repeti-lo. Quando José desceu do cavalo, os joelhos tremiam levemente. Mas não por medo, nem por desgaste. Era como se o corpo, agora livre da tensão, voltasse a lembrar da própria idade. Mesmo assim, ele caminhava firme. O locutor, antes animado e barulhento, não conseguia esconder a emoção na voz. Senhoras e senhores, o vencedor do desafio dos imortais, José Raimundo, 71 anos. O envelope com os 20 mil reais foi entregue com mãos trêmulas por um dos organizadores. Mas José nem olhou o valor. Apenas respondeu, com a voz firme de quem sabe exatamente por que está ali. Não vim por troféu. Vim por Ana. A menção ao nome desconhecido caiu como um sussurro pesado sobre o público. Não era sobre glória. Não era sobre revanche. Era sobre alguém que não podia estar ali, mas que era a razão de tudo. Na volta para casa, Trovão o acompanhou como uma sombra fiel. Nenhum cabresto. Nenhuma corda. Só a confiança invisível entre duas almas que se reencontraram. Quando a porta simples da casa de barro rangeu, o som foi mais bonito que qualquer salva de palmas. Ana estava deitada, os olhos fundos e a respiração curta. Mas quando viu José entrar, com aquele chapéu torto e os olhos marejados, tentou sorrir. Você conseguiu. José assentiu, sentando-se ao lado da cama. Abriu o envelope devagar, como quem abre uma carta de esperança. Está aqui. Os remédios chegam amanhã. A gente vai lutar mais um pouquinho, meu amor. Ela fechou os olhos com um suspiro aliviado. Pela primeira vez em dias, dormiu tranquila. Do lado de fora, Trovão deitou sob a sombra do curral abandonado, como se soubesse que aquele lugar, apesar de velho, era o único lar que reconhecia. Ele havia voltado. E agora, todos ali sabiam, o impossível não mora na juventude ou na força, mas onde o amor se recusa a desistir. No dia seguinte à competição, o que era apenas um evento local virou manchete em rádios e portais de notícias pelo país. O homem que conquistou o indomável, dizia a principal reportagem de um jornal do Sul. Velho cala a plateia com cavalo rebelde e motivo nobre, estampava uma página de esporte. Mas nenhum título dava conta do que realmente havia acontecido em Sertão Grande. Vídeos da montaria viralizaram nas redes sociais. Em menos de 24 horas, ultrapassaram 2 milhões de visualizações. A internet, normalmente cheia de julgamentos apressados, agora era tomada por comentários emocionados, gente pedindo perdão, internautas afirmando que aprenderam mais com aquele velho do que em anos de escola. Pessoas que riram de José na arena começaram a aparecer discretamente na sua porta. Algumas levavam flores. Outros, pedidos de desculpa. E muitas, apenas silêncio nos olhos, como quem reconhece que foi pequeno demais diante de algo grande. Mas José nunca esperou aplausos. Continuava vivendo como sempre, simples, honesto, tranquilo. A diferença agora era que ele não era mais invisível. Virará referência. A escola da cidade o convidou para uma conversa com os alunos. Ele hesitou. Achava que não teria nada útil a dizer. Mas foi. Levou apenas o chapéu e uma foto antiga. Ele, Ana e um potro recém-nascido, Trovão, antes de ganhar o nome. A sala inteira o escutou em silêncio. Até que um menino levantou a mão e perguntou: "O senhor não teve medo de cair?" José sorriu. Olhou devagar para o fundo da sala, como quem procura a resposta num tempo distante. E disse: "Tive, sim. Mas o medo não é para nos parar. É para lembrar que o amor vale mais que a queda." Aquelas palavras ficaram ecoando. E desde então, ninguém mais chamava José apenas de aquele velhinho. Ele agora era o símbolo de algo raro, um homem comum, que fez o mundo olhar para dentro.